Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um novo relatório do tempo nas condições climáticas. Vamos falar também sobre a capacidade de armazenagem do Brasil. Vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre a aprovação da utilização da farinha de trigo transgênica aqui no Brasil. Vamos comentar também sobre a intensificação do plantio da soja e vamos falar sobre um tema interessante, sobre um balanço do agronegócio em nível nacional. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um novo, vamos dizer assim, um novo relatório do tempo que saiu agora. E de acordo com o mais recente relatório do NOAA, que é o Departamento de Meteorologia lá dos Estados Unidos, o Laninha, que está atuando nesta primavera, vai se prolongar até outono de 2022. A temperatura do Oceano Pacífico se encontra mais baixa do que o normal. Isso para essa época do ano, caracterizando um fenômeno laninha moderado. A novidade é que o resfriamento prosseguirá além do verão, alcançando pelo ano que vem, e de acordo com o NOAA, há 50% de chance de manutenção do fenômeno no outono. A simulação canadense CANSIPS mostra um padrão típico do fenômeno no Brasil, com chuva acima da média nas regiões norte e nordeste, na faixa norte e sudeste e região centro-oeste. Isso entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. Por outro lado, a região sul e os estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul vão receber menos chuva que o normal, com chance de algumas estiagens regionalizadas. A temperatura vai permanecer próxima ou abaixo da média na maior parte do país, seja pela presença de ondas de frio mais intensas ou pela chuva persistente. O calor acima do normal vai predominar apenas no leste da região nordeste e também no Rio Grande do Sul. E agora vamos comentar sobre a capacidade de armazenagem no Brasil. No primeiro semestre deste ano, a capacidade disponível para armazenamento aqui no Brasil foi de 180,6 milhões de toneladas, 2,5% superior ao semestre anterior. E o número de estabelecimentos subiu também 2,5% em relação ao segundo semestre do ano passado. O Rio Grande do Sul possui o maior número de estabelecimentos de armazenagem, 2.112. E o Mato Grosso possui a maior capacidade de volume, 44 milhões e 400 mil toneladas. O estoque de produtos agrícolas totalizou 59,2 milhões de toneladas, uma alta de 12% ante 52,9 milhões de toneladas de 30 de junho do ano passado. Neste primeiro semestre, as regiões Sul, Nordeste e Norte tiveram aumentos do número de estabelecimentos, de 5,7%. Para a região Sul, 3,8%. Para a região Nordeste, 1,7%. Para a região Norte, enquanto as regiões Sudeste e regiões Centro-Oeste apresentaram quedas de 1,1% e 0,6% para o Centro-Oeste. Em relação aos estoques dos 5 principais produtos agrícolas existentes nas unidades armazenadoras, os estoques de soja representaram maior volume, 36,7 milhões de toneladas, seguidos pelos estoques de milho, 11,4 milhões, arroz, 5,5 milhões, trigo, 2,4 milhões e café, 1 milhão de toneladas. Estes produtos constituem 96,2% do total estocado entre os produtos monitorados pela pesquisa. E agora eu vou comentar sobre a aprovação da utilização de farinha de trigo transgênico no Brasil.
A CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, aprovou a utilização de farinha de trigo transgênico no Brasil, a partir de uma solicitação feita por uma empresa argentina, a Bioceres. Essa empresa é a fabricante do trigo HB4, que chega ao Brasil pela TMG. TMG é Tropical Melhoramento Genético. O cereal de inverno geneticamente modificado foi lançado pelo país vizinho no ano passado e tem como principal atrativo a alta resistência à falta de água. Essa característica ela é considerada por especialistas como essencial para viabilizar a cultura em diversos locais do Brasil, o que poderia contribuir para que o país pudesse ampliar a oferta, atingir a autossuficiência e garantir a segurança alimentar, pois se trata de um produto agrícola no qual o Brasil ainda é dependente de fornecimento externo. O trigo HB4 da Bioceres também é resistente ao herbicida glufosinato. A variedade ela foi desenvolvida pela empresa de biotecnologia argentina, em colaboração com a Universidade Nacional e o CONECT, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica. A aprovação do trigo transgênico, porém, é cercada de polêmica, pois sofre contestações de diversos setores. Um dos resistentes ao cereal de inverno geneticamente modificado é a Associação Brasileira da Indústria de Trigo, a ABTrigo, representante das indústrias de produção de farinhas e derivados do trigo. E agora nós vamos falar sobre intensificação do plantio de soja aqui no Brasil. No mês passado, outubro, a semeadura da soja foi intensificada em muitas regiões brasileiras, beneficiada pelas chuvas. E esse cenário, o maior excedente interno e a expectativa da safra 21-22, da safra mundial recorde, pressionaram as cotações na maioria das praças acompanhadas pelo CPEA. Compradores brasileiros se afastaram das aquisições no mercado spot, na expectativa de adquirir lotes a preços menores. Produtores, por sua vez, também estiveram retraídos nas vendas do remanescente da safra 2021. Atentos aos trabalhos de campo da temporada 21-22 e temendo impactos da possível ocorrência do fenômeno Laninha no principal período de desenvolvimento da soja. Segundo o relatório mensal de oferta e demanda do USDA, Departamento de Agricultura americano, a produção global de soja deve atingir um volume recorde de 385 milhões de toneladas nessa temporada 21-22, puxada por estimativas de produção recorde nos Estados Unidos e no Brasil, e de respectivos 121 milhões de toneladas e 144 milhões de toneladas na Argentina. O USDA reduziu a projeção em 1,9%, referente ao total estimado em setembro, para 51 milhões de toneladas, o maior volume desde a safra 2018-2019. A relação estoque-consumo mundial deve ser de 27,7%, a maior desde a safra 2018-2019, devido aos maiores estoques. O departamento americano, o USDA, indica que a China deve registrar estoques de passagem de quase 36 milhões de toneladas até setembro de 2022, os mais elevados da história. O Brasil pode apresentar também, em setembro de 2022, o maior volume de soja em estoque desde a safra 2018-2019, em 28,2 milhões de toneladas. Os Estados Unidos, por sua vez, podem registrar estoques de 8,7 milhões de toneladas de soja, quase 25% acima do registrado na safra passada. Já os estoques da Argentina devem totalizar 25,7 milhões de toneladas, agora nesta safra 21-22, abaixo dos 25,7 milhões de toneladas projetadas no ano 2020-2021.
E agora, eu quero convidar você a participar de um evento que vai acontecer hoje, dia 18 de novembro, às 19 horas, no Parque Agropecuário de Goiânia. Esse evento é sobre sistemas integrados na recuperação de pastagens para altas produtividades de carne bovina. E está aí uma oportunidade que você não pode perder. O evento é gratuito. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre produção de proteína para alimentação de animais. Vamos falar também sobre o furo no teto de gastos, impactos. Vamos comentar sobre os principais importadores de carne bovina do Brasil no mês de outubro. É um minutinho só, nós voltamos já. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. A força econômica do Centro-Oeste, referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra. Onde tem o trabalho do governo de Goiás, tem notícia boa para você, goiano. Quer ver? Goiás agora está entre os 10 estados mais competitivos do Brasil e entre os 5 que mais geraram empregos. Também batemos o recorde de abertura de empresas, com o maior número dos últimos 60 anos. E temos o orçamento do ano que vem sem previsão de déficit. Quem mora em Goiás vê o governo trabalhando e os resultados aparecendo. Governo do Estado. É por você que a gente faz. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Para toda ação, existe uma reação. Escolhendo o comércio local, o impacto positivo é maior do que você imagina. E é nisso que o Sicredi acredita. Por isso, reinvestimos recursos na sua região e apoiamos o crescimento de empreendedores e produtores rurais. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Faça parte dessa causa. Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás. A maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora eu vou falar sobre produção de proteína para alimentação animal. E essa vem lá da China. Pesquisadores chineses dizem ter descoberto uma maneira de produzir uma proteína, uma comida para alimentar criações com monóxido de carbono, aquilo que sai dos carros, escapamento. O que está sendo louvado como um avanço que poderia ajudar a diminuir a dependência do país
dos grandes volumes de soja importada. A China é de longe, de muito longe, a maior compradora mundial de soja, importando cerca de 100 milhões de toneladas por ano para transformá-la em uma ração rica em proteína para criações de suínos e aves. Mas uma porção dessa soja um dia pode ser substituída por proteína sintética. O Instituto de Pesquisa de Ração da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas diz que trabalha com a tecnologia biológica Shoulang de Pequim para acelerar um processo de fermentação de gás de uma forma a criar uma proteína de célula única que poderia alimentar os animais, de acordo com o relatório publicado agora, nessa semana, em um site aos cuidados do Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais da China. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. Ele é o CEO da Cerrado Corretora, especialista em mercado de commodities. E nós vamos falar sobre vários assuntos importantes para o segmento, não só do agro. E o primeiro assunto que nós vamos conversar é sobre o furo no teto de gastos. Quais os impactos? Luiz, mais uma vez, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É bom tê-lo aqui e esclarecer a população aí, que está todo mundo aí, principalmente políticos, né? Furou o teto, não furou o teto, vai gastar, não vai gastar, vai dar impacto, não vai dar. Exatamente. Quer dizer, é uma confusão que a maioria das pessoas não entende e que pode, lá na frente, causar um impacto maior do que nós estamos vivendo hoje. É isso, né, Luiz? Olá, Toninho. Na verdade, o que a gente observa aí é o seguinte, é bom a gente relembrar um pouquinho a questão do teto de gastos, né? Esse teto de gastos, ele foi criado em 2016, ainda no governo do presidente Michel Temer e o ministro da Economia, o Henrique Meirelles, porque nós vimos lá atrás do impeachment, né, que foi causado em cima da presidente Dilma, em consequência justamente das pedaladas fiscais, né? E o Brasil queria mostrar para o mundo que ele estava adquirindo uma nova credibilidade e essa questão de criar um teto de gastos nada mais é falar para o governo, você só pode gastar aquilo que você tem a origem de receita. Você não pode gastar aleatoriamente onde você não tem a fonte dessa receita. E foi aprovada uma PEC, né, através da Constituição, e essa PEC foi aprovada para valer até 2036, né? E sendo que em 2026 o presidente que estiver no governo, no poder nesse momento, ele pode rever as prerrogativas sobre onde o Brasil vai gastar em educação, saúde, uma série de coisas. Em 2020 nós tivemos uma liberdade para romper o teto de gastos em consequências da pandemia, que você observou aí, 2020 e 2021. Tivemos até problemas para comprovar gastos, né, que alguns pegaram dinheiro e não comprovaram para onde foi esse dinheiro. E o teto de gasto, Toninho, ele veio para dar essa norte para a sociedade. Olha, eu não posso gastar mais do que eu estou arrecadando conforme a inflação do ano anterior. E o governo abriu esse teto de gasto para achar um caminho que é justo para ajudar uma população de pessoas realmente carentes, né, financeiramente, com um valor aí de R$400 aí, e que é o problema é que esse valor só vai até 2022, justamente no final de um ano eleitoral, né? A partir dali, o próximo presidente ele vai ter que saber o que ele vai fazer. Se ele vai continuar pagando esses R$400, se o governo vai ter dinheiro e se essa bola de neve vai acontecendo. Isso é o teto de gasto. Então, nós furamos o teto de gasto e o teto de gasto vem para mostrar para a economia mundial que o Brasil está no caminho certo. E a Argentina já vem mostrando aí com a inflação acima de 50%, porque foi justamente um país que foi gastando acima do que ela vinha arrecadando. E os precatórios, que são consequências disso aí que a gente está observando, são aquelas ações, Antônio, que foram julgadas no Executivo, no Municipal, Estadual e Federal, na qual você ou qualquer cidadão brasileiro
já ganhou essas causas na última instância. Já não há mais recurso disponível para você recorrer, para o Estado recorrer para não te pagar. Quer dizer, é um dinheiro que eu tenho que receber do Estado. Do Estado, do município ou da União Federal. Precatório. Chama precatório. E esse dinheiro está lá para você. Você já não tem mais como o governo não te pagar. E o que o governo está fazendo? É uma pedalada com aval da Câmara. Pedalando aí quase 90 bilhões de reais para que eu não te pague. Você ganhou, eu te devo. Não nego. Não devo, não nego, pago quando puder. E com um detalhe, estão querendo mudar o reajuste dos precatórios, que no processo ele é reajustado pelo IPCA-E, querem reajustar pela taxa Selic. E se você faz essa mudança, ele não reajusta a perda da moeda. Esses precatórios, Antônio, você sabe muito bem, você entra contra o governo federal, estadual, municipal, você leva 20 anos, 15 anos na justiça, às vezes as pessoas até morrem e os herdeiros é que vão continuar essa demanda. Então, a moeda mesmo acaba não sendo reajustada. E é isso que é um grande problema. Você está jogando para frente um problema para um próximo presidente, que pode ser até o presidente atual, que pode ser eleito, que ele vai ter que saber como é que vai fazer isso e como é que vai fazer para no final de 2022 falar para uma população que tem R$400 e que vai receber, que ela não vai receber mais a partir do próximo ano, né? Então é uma situação complicada e não é motivo de se comemorar o furo de teto. É motivo sim da gente buscar recursos de outras maneiras. Como é que você busca recursos para ajudar essas pessoas? Cortando algumas despesas. Mas onde você vai cortar? Onde as pessoas não têm interesse, né? E tem muito lugar para cortar, viu, Luiz? Muito, mas... se o governo quiser, tem lugar para cortar. Olha, ele pode cortar durante uns 3, 4 anos, que ainda acho que é capaz de sobrar tempo ainda. A verdade é o seguinte, manter o Brasil em pé, principalmente politicamente falando, gasta uma grana que é incalculável, né, Luiz? Exato. E aí, Antônio, no meio desse pacote surgiu a aprovação das emendas de relatores que o STF votou aí contra. É outro pepino. Outro pepino, porque as emendas dos relatores, Antônio, o que é? É o governo liberar dinheiro para deputados. Por exemplo, ele vai construir uma ponte aqui na sua cidade, 5 milhões de reais, e esse dinheiro de liberação para relator, o deputado não precisa comprovar com que ele gastou. Se ele gastou efetivamente os 5 milhões, se foi feita a ponte, então é isso aí que está tudo errado. Então tem uma medida aí realmente ruim, né, que a gente precisa ver se vai rever. Falta o Senado aprovar, passou na Câmara, né? Vamos ver como é que vai ser agora, mas para o mundo não foi bom. E essa história já vem bem lá de trás, né, Luiz? Aí você pode ver que foi aprovado em 2017 e nós já estamos mudando ela agora, né? É uma coisa para ir até 2036, que você vê tanto que a gente é organizado. É muito organizado. Tanto organizado, está bem bagunçado. É verdade. Bom, agora, Luiz, vamos falar do agro. Acho que deu para muita gente entender mais ou menos o que é precatório, o que é estourar o teto. Você não pode gastar mais do que você ganha e esse precatório seria mais ou menos uma dívida que você tem que receber do governo e o governo está enrolando para pagar. E provavelmente não vai pagar. Isso chama precatório, para tentar entender. Luiz, Bolsa Brasileira B3 chega a 4 milhões de investidores. Exatamente. Parece que a turma acordou agora, né? Depois de algum tempo, as contas pessoas físicas foram aumentando, né, Antônio? Se você observa de março de 2019 a outubro de 2021, nós tivemos um incremento, nós saímos de 1 milhão de contas para 4 milhões, né, de contas, né? Esses 4 milhões de contas, é bom a gente citar, Antônio, que são, hoje uma pessoa pode ter contas em mais de uma corretora. Então, na verdade, são 4 milhões de contas em todas as corretoras e aproximadamente 3,4 milhões por CPF, né, que é o limite, né? Nós estamos alcançando aí praticamente 2% da população do Brasil, nós estamos comemorando, mas para você ver, nos Estados Unidos, 65% da população usa a Bolsa como instrumento de garantias, né? Então, 65% de 320 milhões de
pessoas. E na China, que é uma bolsa fechada, mesmo na China tem 100 milhões de pessoas participando dentro da bolsa. Então, a bolsa brasileira ainda tem que melhorar muito, tem que dar essa confiança para o investidor e mostrar que ela está aí, que ela pode servir de ferramenta de gestão para as pessoas. Pois é, Luiz, mas de tantos problemas políticos que nós temos, tanta safadeza que nós temos, você vê aí nessa Covid, o tanto de dinheiro que foi desviado, né, Luiz? Exatamente. Assim, na cara de pau, na cara dura, foi desviado, todo mundo sabe disso. Então, o que está faltando para o Brasil é ter credibilidade. Agora, do jeito que está, nós não vamos ter credibilidade nunca. Quer dizer, sai um ruim, entra um pior, sai outro pior, entra outro e, no fim, é nós que estamos pagando a conta. Essa é a realidade. E é um preço muito alto. Luiz, principais importadores de carne bovina brasileira em outubro. Pois é, Antônio, nós observamos aí a questão da China se afastando, né, das importações de carne, e isso aí mostra só como informativo que a China saindo, o Chile foi o grande protagonista dessa situação. O Chile saiu de 46 milhões de dólares importado do Brasil em 2020 para 72 milhões de dólares em 2021. Né? Quando a gente observa a China, mesmo a China que afastou, a China fechou 2020 com 372 milhões, mesmo assim a China ficou com 50 milhões ainda de importação de carne brasileira. Que é muita coisa, né? Que é muita coisa. E quando você olha todos os aí, Antônio, praticamente nós temos aí 5 países que recuaram, né, as suas compras. Hong Kong, a China, a própria China, o Egito, a Itália, a Rússia, né? E os Estados Unidos crescendo. Os Estados Unidos comprou em 2020 19 milhões de dólares, né? E fechou 2021 com 49,6 milhões, um incremento de quase 150%, né? E a Arábia Saudita também aumentando aí as suas compras do Brasil. Mostra que o Brasil também está buscando outros mercados secundários, mas não deixa de mostrar a total dependência que o Brasil tem ainda da China, tanto é que você falou da soja, quanto também na carne, que é um grande comprador brasileiro, que mostra que a importância dele nesse mercado para nós. Né? Luiz, exportações ainda de soja, milho, farelo, como é que está? As exportações continuam uma situação interessante para a soja, né? Nós temos aí a soja crescendo em 2020, nós fechamos 2020, de janeiro a outubro, nós fechamos com 81,4 milhões de toneladas, e já agora até outubro aí com 81,9, então nós devemos fechar o ano aí com um recorde de venda. E o farelo de soja praticamente mantendo a situação, saindo de 14,4 milhões de toneladas em 2020 para 14,1 milhão em 2021, e o milho, em consequência da perda toda que a gente teve, fechamos 2020 com 24 milhões e aí indo para 14 milhões de toneladas, talvez pela quebra e pelo momento que a gente teve, que foi um momento totalmente diferenciado. Bom, mas de maneira geral, Luiz, se a gente, vamos dizer assim, no agro, se a gente passar a régua, cortar os T e pingar o I, mesmo tendo um problema sério com condições climáticas na safra passada, nós ainda até que ficamos bem na fita, né, Luiz? Ficamos. Normalmente o agro mostrou a força que ele tem, né? O profissionalismo que vai acontecendo a cada dia, a tecnologia que vai chegando no campo, as informações, né? E a visão de futuro que o produtor está tendo a cada momento, mostra que realmente o agro aí sustentou esse país mais uma vez e o Brasil está buscando aí se consolidar, mesmo fora das decisões políticas, né? Porque Sim. O produtor acaba achando o seu próprio caminho. E não tem outra saída. Pode ter certeza que nós ainda do agro vamos continuar segurando bem as pontas desse nosso país. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Você sabe que você é super bem-vindo aqui e os temas que você traz são temas recorrentes, excelentes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio, e desejo aí a todos aí um grande dia. Estamos aí sempre à disposição. Até mais. Ok, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.
TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.